Olá! Segismundo Romano José Celani, ou Sr. Dino Celani, como é conhecido aqui em toda Valinhos. Ele é um dos mais antigos, se não o mais antigo empresário da cidade. Ainda em atividade, herdou o cartonifício Valinhos de seu pai, Ferrúcio Celani, e aqui construiu uma história de progresso. Vamos saber um pouco mais sobre como surgiu o cartonifício, como foi a pioneira reciclagem de papel e como está hoje a empresa. Além, é claro, de registrarmos aqui no Sala de Visitas a história do Sr. Dino Celani e abrirmos o programa para uma nova etapa, onde vamos entrevistar pessoas da comunidade que não representam entidades assistenciais e nem ocupam cargos públicos. Tudo bem? Seu Dino Celani, seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Muito obrigado à TV Câmara de Valinhos pelo convite. Estamos aqui para, enfim, contar alguma coisa do que nós nos lembramos, do que a nossa memória ainda sabe, do passado de Valinhos, da indústria, da política, enfim, de tudo que for, das entidades assistenciais, da igreja. Tudo que eu puder falar, o que você me perguntar, eu vou responder dentro das minhas possibilidades. De repente, posso deixar de responder alguma coisa, mas vocês me perdoem, mas eu acho que muita coisa eu vou responder. Ah, senhor, me parece muito bem. Acho que vai ser uma boa conversa. Vamos começar então falando do seu pai, seu Ferrúcio Celani, que veio da Itália. E por que chegou aqui a Valinhos? Bem, na realidade, meu pai não chegou em Valinhos. O meu avô, que era o Sigismondo, né, tinha o mesmo nome que eu, ele se estabeleceu em São Paulo. Aliás, ele foi até pioneiro, porque estando em São Paulo, ele ficou algum tempo e depois resolveu mandar a família de volta para a Itália. E ele foi pioneiro no Amazonas, ele foi para Belém do Pará, que era a época da borracha. E ele pretendia fazer alguma coisa lá, mas no fim não pôde fazer, não deu certo, voltou para a Itália e depois voltou para São Paulo. E se estabeleceu em São Paulo. Ele não era homem rico, vinha daquela crise da Europa do final do século XIX, e aí se entrou no ramo de construção em São Paulo e foi enfim, melhorando a sua vida ali em São Paulo. E meu pai, então, foi estudar fotografia num ateliê de um fotógrafo italiano. Inclusive estava aprendendo a profissão. Mas depois ele entrou no colégio, na escola Álvares Penteado, se formou contador, e quando ele já estava formado contador, a Itália, em maio de 1915, entrou na Primeira Guerra Mundial, e aí ele achou que a classe dele foi chamada e achou que devia ir para servir a pátria. Ele foi para a Itália, ficou 5 anos lá. Aí voltou. Porque até aí não tinha nenhuma relação com Valinhos. Aí, quando ele voltou, ele foi trabalhar numa empresa de papel. À época era uma das grandes empresas do Brasil. Tinham 3 fábricas de papel. E com isso ele teve conhecimentos. Mas antes disso, enquanto ele estava nessa empresa, ele adquiriu uma chácara em Valinhos, que ainda é, onde eu moro, ainda é a casa da chácara. E hoje a chácara acabou, porque estava no centro da cidade, e foi loteada, então ficou a chácara, a casa com um terreno grande, árvores que ele plantou, e nós estamos lá até hoje. E aí com essa vinda a Valinhos, porque era aquela história que, não sei se você sabe, o italiano, hoje mesmo, numa conversa lá com o Fernando, disse, o italiano tem no sangue assim, uma coisa de campo, né, de uva, de vinho, de figo, né? Então ele gostava de ter um pedaço de terra onde ele pudesse ter alguma atividade agrícola, né? Não era ele que tinha uma pessoa que cuidava da chácara, ele vinha sempre aqui, eu ficava morando um pouco aqui, em São Paulo, sempre tivemos 2 casas, mas era aquilo. Tem até uma música de Tito Schipa que diz: "Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna". Isso quer dizer, se você quiser gozar a vida,
vem aqui para baixo na campanha. A campanha é o campo, onde tem as plantações, enfim, onde você vive uma vida diferente do que no centro, na cidade, né? Então ele veio para cá e depois, quando ele foi fazer uma casa melhor, porque a primeira casa era de chão batido, de terra e tal, e minha mãe, então, para vir para cá, falou, olha, a primeira coisa, você vai ter que atijolar essa casa, não vou poder pôr o pé na terra aí, né? E puxar a energia elétrica, porque não tinha energia elétrica também do centro. Aí ele puxou a energia elétrica, atijolou o piso. Aí quando foi fazer uma outra casa em 1934, ele foi lá onde é atualmente o cartonifício, e lá era uma cerâmica Santana. E então aquele cidadão que era dono da cerâmica, que era o seu Tulli, era também de origem italiana, eu estou vendendo isso aqui. Ele achou que lá era um lugar apropriado para montar uma fábrica de papelão, porque nós começamos com papelão compacto, né? Mas desde sempre reciclado, né? Agora, você quer que eu diga mais algo, explique mais da casa, ou você quer fazer mais da fábrica, ou você quer fazer mais alguma outra pergunta? Olha, eu estou deixando o senhor falar à vontade, né? E aí, se eu tiver dúvida, eu vou parando, você me para, né? faz favor. E a gente vai conversando. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que a cerâmica foi desmontada, aí ao lado da estação, né? Então ele tinha a intenção de fazer o cartonifício ali e aí Sim. fincar raízes aqui em Valinhos. Por isso que eu digo, apesar de que o cartonifício Valinhos, como empresa registrada na Junta Comercial, não é de 1934, ele começou a luta dele em 1934, quando ele comprou a propriedade, desmontou a cerâmica e começou a montagem de uma fábrica de papelão. Só que para montar uma fábrica de papelão, mesmo naquela época, mesmo comprando máquinas às vezes usadas em outras fábricas, estavam rejeitando determinadas máquinas, era necessário muito dinheiro. E ele não tinha. Então, tinha um cunhado que emprestou, meu avô, minha tia, né? E aí chegou um momento que ele estava descapitalizado completamente e devendo, né? Então, a solução que ele encontrou foi arrendar a fábrica. A fábrica de papelão ficou arrendada durante alguns anos, até que em 1943, ele assumiu a fábrica e aí se formou o cartonifício Valinhos. Então, realmente, o cartonifício Valinhos como empresa é a partir de 1943, mas a empresa foi fundada por ele e foi arrendada durante 10 ou 12 anos, mas era a fábrica de papel que ele sonhou em fazer. Papel não, papelão, cartão. Porque eu não sei se vocês sabem, uma coisa importante que muita gente não sabe. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Como é que se fala papel em italiano? Eu não sei. Não sabe? Então pega o dicionário italiano aí e vê se você encontra papel. Não tem. Não tem. Papel, em espanhol é papel, e para inglês é paper, em alemão é papier, em francês é papier, e italiano não tem nada disso. Então, italiano é carta. Carta é papel. E carta vem cartonifício, que é um nome italiano. Carta, cartão, cartone. Cartone e cartonifício. Então, ele quis pôr o nome da empresa com o nome italiano, que era Cartonifício Valinhos. E naquela época lá já vocês faziam a reciclagem do material? Sim, como que era? A mesma coisa de hoje? Era pioneiro na época ou não? Sim, porque desde o tempo que ele arrendou a fábrica já fazia reciclagem. Porque essa é uma outra história, porque as fábricas de papel naquela época eram de pessoas que tinham recursos, fábricas de papel aqui em São Paulo e outros estados. As pessoas tinham grandes recursos, importavam uma máquina fabricadora da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou da Suécia, que são os grandes fabricantes de máquinas de papel, e instalavam essa máquina num terreno, né? Sempre é necessário, como você me falou antes, água para fazer papel. Sem água não se faz papel. Então, eles importavam essa máquina, montavam
e aí passava a produzir papel. Mas como produzir o papel? Produzir o papel com matéria-prima importada, porque era necessário importar a celulose, que então era uma indústria de transformação, não era uma indústria aqui que tinha os materiais todos para usar nossos do Brasil. Eles tinham que importar a matéria-prima, transformar em papel e vender o papel. Coisa que hoje já não é. Hoje não, já há muitos anos o Brasil hoje é o maior exportador de celulose de eucalipto do mundo, né? E o maior produtor e exportador de celulose de eucalipto, que é outra história. O eucalipto da celulose, que era uma celulose fibra curta, mais para papéis brancos, papéis de escrever, e tem outra celulose que era feita de pinheiro, que era a celulose Kraft, que é mais resistente, que são esses sacos de cimento, sacos de supermercado, então são diferentes. Você vê que você pegar um saco de cimento, Kraft, é difícil rasgar. E o papel de escrever, você rasga facilmente. Né? Chama-se fibra curta e fibra longa. São as duas madeiras diferentes. Né? Então era uma indústria de transformação. E aí, então, já naquela época, começou-se a fazer o papelão com papéis velhos. E mesmo dizendo claramente, alguma parte desse papel era retirado até do lixo em São Paulo, né? Porque todo mundo tinha papel e jogava no lixo. Aí tinha pessoas lá que tinham um depósito, lá retiravam o papel, né? Separavam de outras coisas e faziam. Então saía muito detrito, muita coisa saía na produção. Então a reciclagem era isso. Se bem que a reciclagem vem de uma época mais antiga, quando começaram a fazer reciclagem também com tecidos. Né? Tanto é que existia uma expressão, não sei se vocês já ouviram, talvez tenham ouvido, papel linho. Né? Era um papel que imitava linho, era um papel feito de tecido. Então mas porque os tecidos, como o linho, o cânhamo, enfim, e outros de vegetais, podia-se fazer o papel. Agora, o que hoje seria mais difícil fazer com tecido, porque quase todos são sintéticos, né? Uma grande parte dos tecidos são sintéticos, então não vai dar para fazer. Aqueles eram provenientes de fibras vegetais, né? Então fazia-se o papel e era o objetivo principal dele, quando quis fazer com o papel velho, objetivo não, a necessidade, digamos assim, foi porque não existia capital suficiente para fazer uma máquina moderna, importar uma máquina, comprar celulose no mercado estrangeiro, trazer celulose para fazer papel ou papelão. Então utilizava-se esses papéis velhos. Aliás, uma coisa muito interessante também que eu vou dizer é o seguinte: meu pai sempre foi homem de associação, foi presidente por mais de uma vez da Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose, e naquela época o reciclador era visto assim meio de lado. Ele trabalha com porcaria aí, com papel velho, sobra, coisa né? com as sobras, né? Então era visto assim, nós somos os que temos melhor qualidade, porque importamos celulose e fazemos papel com celulose, com o reciclador. Mas nos últimos anos a coisa mudou completamente, porque veio essa grande interesse pela reciclagem, né? Então aí mudou completamente. O reciclador aí foi para a crista da onda, como se diz. O reciclador é o benemérito da sociedade, ele está deixando de jogar no aterro sanitário ou nos lixões, né? Ele está aproveitando como não só o papel, como outros materiais, como o plástico, como a lata de cerveja de alumínio. O Brasil é o campeão no mundo de reciclagem de lata de cerveja, né? Então essa é a reciclagem, né? Hoje, então, o cartonifício está no top. Não, Porque veja bem. Está reciclando bastante. Agora, o que acontece é o seguinte: logicamente, depois começaram a aparecer depósitos, como já existia, depois aumentaram os números de depósitos de papéis velhos, e a classificação dos papéis velhos é muito grande. Eu conheço bem porque eu coordenei durante 15 anos o grupo de reciclagem da Associação Nacional do Papel, e então nós sabíamos de todos os tipos. Tem mais de 15 tipos de papel.
Papel desse mais inferior, que vem até do lixo, que tem o do lixo, esse é chamado de terceira. Tem o papel dos escritórios, né? Arquivos, né? Tinha o cartão olerite no passado, hoje você fala em olerite, você tem uma olerite e a minha olerite, é o meu contra-cheque, né? Naquele tempo era um cartão retangular, perfurado, que eram os primórdios do computador, né? Naquelas máquinas burro, não sei se alguém se lembra disso, era tudo perfurado, furinhos que fazia as contabilidades, as coisas, um cartão muito forte, fibra forte, né? E hoje tem os sacos de ração, saco de cimento não serve porque ele já vem impregnado de cimento, então não serve, então tem que fazer um tratamento muito grande dele. Tem os arquivos bancários, arquivos das primeiras companhias daquele tempo, das estradas de ferro, da companhia telefônica, aqueles bilhetes telefônicos, né? Enfim, tinha muita coisa. E o principal para nós hoje, a principal matéria-prima nossa hoje são as caixas de papelão do lado, que vem principalmente dos supermercados. Porque há empresas aí de reciclagem que tem até uma pessoa no próprio supermercado que coleta aquelas caixas, porque não sei se vocês já viram no supermercado, tem uma pessoa que vai colocando nas gôndolas os produtos, depois amassa a caixa, põe no carrinho e depois leva lá para fora, algum canto lá do supermercado. E aqui tem uma prensa, aquilo é enfardado e é levado vendido para o depositário, né? E outra coisa muito boa também nas indústrias de caixas, os cortes, né? Porque o nome aparas, como está vendo, é um nome assim meio estranho. Você fala apara e papel velho. Ou é papel velho ou é apara. Hoje se fala em aparas. Porque a apara é uma coisa que foi aparada na indústria gráfica, né? Para fazer um impresso, ele nunca pode ocupar o papel inteiro. Ele vai com a guilhotina, ele vai cortar, né? Vai cortar um pedaço e não sobra aquelas tiras. Então aquilo é vendido. Por isso que se chama aparas. Mas aí generalizou o nome. O nome é total hoje. Fala-se tudo que é papel velho é apara, né? Mas o cartonifício ele faz o papelão, esse ondulado, e ele faz a impressão também para a empresa, na caixa. Qual que é a produção do cartonifício? Como eu estava dizendo, no começo nós fazemos o papel esse que secava o sol, que era o papelão. Depois, no passar dos anos, nós praticamente deixamos o papelão fora não fabricávamos mais e passamos a fabricar diversos tipos de papel de embalagem, né? Papel, aquele padaria, não sei se lembra, que era um papel branco que embrulhava o pão, para saquinho de papel, para esses envelopes amarelos, né? Para tubetas que faziam tubos com o nosso papel, enfim, uma série de tipos de papel. Mas depois acabamos também com isso e hoje nós só fabricamos um papel, praticamente na máquina nós só fabricamos dois tipos de papel. Um que é a onda, né? Outro que é a capa que vai em cima, porque o ondulado é isso aqui, são 3 camadas. Uma plana, outra plana e no meio a onda, né? Então nós fazemos a onda e fazemos um outro papel em cima que é feito com uma matéria-prima um pouco melhor. E às vezes temos até que comprar de outros fornecedores que nos vendem papel craft, que é o mais resistente, porque as caixas têm que aguentar elas são empilhadas com os produtos e elas têm que aguentar um determinado peso, né? Elas tem que aguentar o peso, então precisa fazer um papel mais forte. Quando tem um papel mais forte, nós temos que comprar. Mas nós fazemos o papel, fazemos a chapa e fazemos a caixa. Fazemos caixas também com impressão, da propaganda, o nome do produto e tal, né? São 3 produtos. Agora, vendemos papel para quem tem uma onduladeira, a sobra da nossa produção quando é necessário. Vendemos chapas para as cartonagens, tem muitas cartonagens pequenas, mesmo aqui em Valinhos, em Vinhedo, aqui na região, e vendemos caixa. Então nós estamos integrados, nós podemos fazer papel, quer dizer, o papel vem da apara ou de apara de melhor qualidade, como eu disse, não mais aquelas inferiores daquela época do começo. Apara, papel, chapas e caixas.
né? Agora, não entramos nunca no comércio de nós mesmos arrecadarmos a tapara, tá? Porque realmente é um comércio um pouco complicado, difícil, né? Para coletar isso aí. Então, nós compramos dos grandes depositários. E como resistir agora nessa crise hídrica? Como fazer o cartonifício resistir, já que a matéria-prima é a água? Como eu disse, sem água não se faz papel. Se bem que sempre nós tivemos essa ideia, evidentemente eu não estou dizendo que sem água se faz papel, mas no passado mais remoto, as fábricas todas utilizavam a água e despejavam essa água no rio, o que sobrava, né? Hoje é muito difícil isso porque se faz um sistema de circulação dessa água. Essa água vai e volta, ela é utilizada para fabricar o papel, depois ela volta no processo, né? E depois, no final, quando ela já não tem mais, vai ter que ser tratada para o efluente ir para o rio em condições dentro da lei. Então ela é reutilizada? Ela é reutilizada no processo. Tá. Então você pergunta, mas como é que vocês estão se arrumando agora com essa dificuldade hídrica? Bom, nós temos poços artesianos que suprem alguma parte da água, que tem que ser mais limpa, e utilizamos a água do rio, que é tratada, filtrada, e depois, então, no processo, ela volta para recirculada, como eu disse. Até um certo ponto, quando ela não pode mais ser circulada, ela vai para dois tratamentos. Um é o com circulação de ar, que é aeróbico, com ventiladores que pegam a água e jogam para cima para aerar. E outro é o anaeróbico. O anaeróbico é um processo que é feito são bactérias que comem praticamente o resto da celulose, da coisa, e produzem um gás. Tanto é que, não sei se você já viu, se alguém já viu, lá na nossa fábrica hoje tem um queimador, quando você vê uma chama queimando lá, mas isso porque nós deveríamos usar esse gás, como utilizamos há algum tempo, na própria combustão das caldeiras, com o gás que chegou, né, da Bolívia ou enfim, da Petrobras, mas esse gás, que é um metano, ele prejudica a caldeira, então precisaria instalar filtros de gás para não prejudicar as tubulações das caldeiras. Então nós continuamos queimando agora até tomar uma outra decisão se vamos colocar filtros de gás ou não. Então seu pai veio com os familiares para cá para fazer o cartonifício, nessa chácara que o senhor reside até hoje. O senhor nasceu em Valinhos ou nasceu em São Paulo? Não, eu nasci, na realidade, como eu disse antes, não sei se você está lembrada, a família sempre teve duas casas, né? Tinha uma casa em São Paulo e uma casa aqui em Valinhos, que era a chácara. Então o seu pai, na verdade, só interrompendo, ele fazia no passado o que hoje o valinhense, o vinhedense, acaba fazendo, usando Valinhos como dormitório. Não propriamente como dormitório, ele passava 3 dias na fábrica para administrar a fábrica e depois voltava para São Paulo. Tinha um escritório em São Paulo, que também tinha que se dar atenção ao escritório, né? Então nós tivemos um escritório há mais de 30 anos na Rua Barão Tapetininga, em São Paulo, e eu administrei esse escritório também durante muito tempo. E também os filhos não ficaram aqui porque cada um foi estudar, foi para São Paulo. Eu sou sambentista, estudei no Jardim São Bento, então quando eu estudava no Jardim São Bento, estava sempre aqui no fim de semana, tal, né? Mas estava estudando em São Paulo, depois faculdade, enfim. Qual faculdade que o senhor fez? Eu fiz no Rio de Janeiro. Eu era representante do cartonifício, fiquei algum tempo lá também com representação, tivemos um escritório de representação, eu fiz o curso lá. De Direito. E aí nós estávamos fora, minhas irmãs também estudaram em São Paulo, não podiam ficar aqui. Aí eu disse, você perguntou como é que fazia, né?
para... Não, perguntou se eu tinha nascido em Valinhos. Eu disse, não, eu não nasci em Valinhos. Aí eu vou voltar para trás e vou contar a história que eu recebi o título de cidadão honorário, né? Fazem acho que 5 anos, não me lembro bem. Aliás, eu disse, quando queriam me dar o título, eu falei, não preciso de título, eu estou aqui toda a minha vida, tá certo que eu estive fora para estudar, no Rio, em São Paulo, né? Viajar para o exterior, então, estava fora e vinha sempre aqui. Não há necessidade de me dar um título, porque eu estou aqui toda a minha vida. Aí eu, quando eu recebi o título, foi lá na Fonte Santa Teresa, então eu tive a ideia, eu peguei uma fotografia montado num cavalo, quando eu tinha acho que 1 ano e meio, então uma pessoa segurando o cavalo lá na porta da casa velha da chácara, né, e eu lá com acho que 1 ano e meio e tal, aí eu escrevi assim, não nasci em Valinhos, mas estou em Valinhos desde que nasci. Porque realmente estava sempre aqui, né? De viagem para cá e para lá, mas estava sempre o ponto de referência é voltar para cá e para lá. Né? E o que o senhor se lembra da Valinhos, da sua infância, da Bom, sua juventude? O que eu me lembro é o seguinte, eu sou um grande colecionador de fotografias e de arquivos, né? Por exemplo, tenho as cartas todas quase todas que meu pai escrevia enquanto estava na guerra, que ainda não existia ainda, mas estavam com ele, depois que ele faleceu eu fiquei com isso. E fotografias que ele tirou, né? Ele era para ter sido fotógrafo, mas não foi ser fotógrafo, mas continuava como fotógrafo familiar, né? Tirava inúmeras fotografias. Eu tenho uma quantidade imensa de fotografias. E, como eu digo hoje, eu acho que não deixando ninguém magoado por dizer isso, eu acho que a fotografia hoje se banalizou. Porque a fotografia digital, você tem uma máquina e pá, 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 pá. Não só com a máquina, mas com o telefone. Aí ele põe no computador, né? Meu filho mesmo está com mais de 10 mil fotografias. Quando é que ele vai ver isso? Ele não vai ver mais, né? Agora eu pego minhas fotografias, ainda anteontem eu estava com minha mulher aí em casa, pegando fotografias antigas. Olha essa fotografia aqui, lembra onde é que foi isso? Tal, como é que foi? Aquela caixa ou aquele álbum de fotografias, né? Agora no computador eu acho que é bem mais difícil. Então eu acho que banalizou um pouco a fotografia. Então o que aconteceu foi isso. Eu disse que eu praticamente era valiense. Agora você tem, então, aí o próprio Haroldo, eu conheci muito no álbum que foi feito do Haroldo Pazinato, nós inclusive participamos dentro da lei do ICMS, eu fiz um depoimento também no livro, não sei se você teve ocasião de ter o livro, né? Ele expôs aqui na Câmara, apresentou aqui. Então, eu tinha uma fotografia, tem um caso engraçado. Uma ocasião, eu cedi uma fotografia minha em chapa de vidro, que naquela houve uma época que as chapas eram de vidro, não sei se vocês sabiam. A fotografia era tirada não era celuloide, era vidro. Então, uma ocasião, eu cedi uma fotografia do Largo São Sebastião para ele, que tinha uma pessoa lá que queria, aí ele fez uma ampliação e tal. Mas então ainda tenho muitas chapas, né, de vidro guardadas, que eram de meu pai, fotografias que ele tirou, e que hoje até tem pessoas colecionadoras, que querem ter o que era aquilo naquela época, uma chapa de vidro, né? Porque hoje está tudo... Bom, hoje nem está mais nem no celuloide, né? Hoje na digital, né? E o que o senhor se recorda dessa época, assim? Ele tirava fotografias da cidade de Valinhos ou mais, só da família lá na chácara? Não, ele tem uma mania... O senhor escreveu um livro, né? Sobre a história do seu pai? Nós escrevemos um livro, minha filha e eu. Minha filha é arquiteta e é professora na Unicamp. E então ela juntamente comigo, escrevemos um livro, Ferruccio Celani, que é o nome do meu pai, que é um nome também difícil, né? Porque você falou meu nome é difícil, o Sigismundo, mas o dele também é difícil, acho que você nunca tinha visto, né? Não. Ferruccio. Ferruccio, com 2 R's e 2 C's. É um nome típico italiano também. E então nós escrevemos um livro, Ferruccio Celani, meu pai e meu avô. E aí conta a história toda da família, sem entrar em detalhes nossos, né, praticamente. Só o tempo que ele
foi estudante, meu avô, em São Paulo. No final do livro tem todos os discursos que ele fez na Escola de Comércio Álvares Penteado, na Associação de Classe, né? E, inclusive, o primeiro discurso é o discurso que ele fez em 1914 para 15, um pouco antes de ir para a guerra, que era recebendo os calouros. Naquele tempo recebia os calouros com discurso, hoje recebe os calouros Com trotes. batendo o calor, jogando na piscina. Então, mas naquele tempo era diferente, né? E ele era ligado à Igreja Católica aqui em Valinhos, seu pai? Sim, nós fomos sempre, a nossa religião é a religião católica, e nós éramos muito amigos Monsenhor? do padre Bruno, que eu chamo de padre, porque ele é padre, cônego, monsenhor, né? Mas eu ainda continuo, apesar de... E também, quando ele era vivo, já com esses outros títulos, eu sempre chamei ele de padre, porque tinha muita amizade com ele. E ele, quando foi a construção da igreja, quando morreu o padre Manuel Guinot, que era o pároco antes dele, ele que veio para cá, né? E aí já estava em curso a construção da igreja nova, né? E ele, então, levou avante a igreja nova e precisava também de patrocínio, precisava de alguma coisa, sempre recebeu um auxílio muito grande de meu pai. Tanto é que tem até uma fotografia da igreja de Valinhos, em que no verso ele escreveu: ofereço ao meu amigo Ferruccio Celani pela igreja que ele ajudou largamente a construir, largamente. Realmente ele fez alguma coisa, não sei. A imagem, não sei se você já teve ocasião de ver, a imagem de São Sebastião, você já viu, não? A imagem, sim. Lá na igreja? Sim, sim. Aquela imagem foi doada por nós, né? E é de um escultor muito bom lá de São Paulo, que era o Arthur Pederzoli. E é até um detalhe que eu vou contar: o padre Bruno, quando a imagem chegou, ele não gostou muito, porque ela era na cor de madeira mesmo, assim, não era policromada, né? Ele achou, mas essa imagem, dessa cor e tal, ficou assim meio... Mas não falou nada, né? Depois de alguns anos, aí quando as outras duas imagens das laterais, que eles também deram, meu pai e minha mãe que deram, o altar e as imagens, ele pediu policromada, quer dizer, feita em madeira, mas policromada. Você sabe, uma imagem feita em madeira policromada, você não sabe se é madeira, se é gesso, se é barro, né? Na madeira não, madeira você vê realmente o trabalho do artista, né? Aí ele disse: Dino, depois que eu comecei a viajar, vi no Vaticano, vi museus e coisas, eu dou a mão à palmatória. A imagem do São Sebastião é bem mais bonita do que as outras policromadas. Esse é um detalhe do que ele falou, né? E outras coisas que eles fizeram, né? A emancipação do município, o que o senhor se recorda dessa época? A emancipação do município... O senhor participou ativamente, seu Não, pai? na realidade, eu participei de algumas reuniões, mas não participei assim como... Participei dentro do interesse de que havia de que se emancipasse Valinhos, que já havia muitas indústrias, havia praticamente uma renda possível, né? E depois havia uma necessidade de destacar de Campinas, já havia uma grande indústria aqui que era a GC Leves, né? Que era a família Milani, e a nossa, porque na realidade, naquela época, praticamente Valinhos tinha diversas olarias. Nesse caminho que vai para Vinhedo, tinha uma atrás da outra, né? Olarias. Eram empresas de uma certa importância, mas não tão grandes. E as três principais eram realmente, era Gessi, Rigesa e Cartonifício, que eram as maiores, né? Mas depois o Cartonifício ficou para trás, veio muita gente importante, veio Eaton, né? Gessi cresceu, os Milani em 61 venderam a empresa para a Unilever, né? Então aquilo cresceu mais ainda, né? E aí vieram muitas outras indústrias. Hoje tem ali perto do cemitério, tem a Hansen, né? Tem outras indústrias lá no Distrito Industrial também. Ali tem um polo industrial muito grande, né? Então, nós participamos porque já naquela época já tinha algumas indústrias que eram fortes e tinham uma renda,
poder ter uma renda suficiente. Então foi a autonomia, né, para se separar de Campinas, né? E o senhor se surpreendeu porque o cartonifício fica para a Vila Santana e Valinhos acabou crescendo a região central para o outro lado da linha férrea. Foi uma surpresa para vocês? Não digo que tenha sido uma surpresa, porque na realidade nós estamos acostumados ali. Agora, evidentemente, o que acontecia é que nós tínhamos ali no fim da rua 7 de setembro e no começo da rua 12 de outubro, não sei se você conhece, ali era uma passagem de nível, né? Então, abria a porteira, fechava a porteira, conforme vinha o trem, era uma coisa até interessante, porque muitas vezes aquilo fechava e não abria, o trem não vinha. Eu me lembro de um fato de uma noiva que ia casar aqui na igreja de São Sebastião, até meu pai ia ser padrinho, né? E ela esperando o noivo e o noivo não chegava, estava parado lá esperando o trem. na porteira, porque a porteira tinha fechado, não abria mais, né? Realmente era um atraso, né? Depois que se fez o viaduto lá do Natel, né? Quando foi prefeito Soarildo, né? Então aquilo melhorou, evidentemente. Mas e note bem uma coisa, não sei se você conhece a Vila Santana. A Vila Santana, se você pegar um mapa e vai ver que ali na Vila Santana, um pouco para cima do precipício Vesúvio, um pouco mais para trás, é a única parte da cidade que realmente foi planejada. Todas as ruas são paralelas e todas as ruas são todas quadras bem feitinhas, tudo direitinho. Aquilo foi planejado. Talvez tivesse planejado aquilo para ser lá a cidade, né? Em vez, ela veio para cá, né? Não sei se era por causa da igreja, a igreja velha que estava aí, que aliás eu faço eu acho que, por exemplo, derrubar a igreja velha foi um desastre, né? Porque deviam ter deixado, não era uma igreja do Aleijadinho, nem de um arquiteto, de um construtor famoso da época da colonização, mas era um marco da cidade, né? E derrubaram a igreja e fizeram a nova, tudo bem, a nova ficou bonito, o Lix da Cunha já vinha, não foi o padre Bruno que começou, quem começou foi o padre Manuel Guinot, não sei se vocês conhecem essa história. Não. Aliás, tanto é a rua do lado da igreja, chama-se Rua Manuel Guinot. Devia ser um catalão, porque era Guinot, Manuel Guinot, ele era Catalunha, era espanhol, e ali perto da França, né? Eu conheço bem porque minha mulher é espanhola, eu conheço bem a Espanha. Então, sei que ali na Catalunha tem muitos nomes, assim, tem muito próximo da França, né? E ele resolveu construir uma igreja nova, porque era pequena, então. E ele começou antes do Monsenhor Bruno Nardini, né? Já quando o Monsenhor veio, já estava em uso. E nós temos aí, me lembro, você está perguntando do passado, eu me lembro perfeitamente, aliás, numa revista que a Roseli fez da Festa do Figo, não sei se você teve ocasião de ter em mãos. Essa última agora, última, né? em janeiro, Sim. que foi lançada em janeiro. Sim. Você vai na página 33, você vai encontrar a Chácara Vila Rosa. Não sei se você teve ocasião de ver, talvez não, porque folheando assim, sem saber, a gente não... A Chácara Vila Rosa era a nossa chácara, né? Então lá tem umas fotografias feitas por mim, já antes da oficialização da Festa do Figo, dos 65 anos, festas que houve antes, eu de cima da igreja, do telhado, fotografei a quermesse e pusemos essa fotografia lá, se você tiver ocasião de ver a revista, procure lá na página 33, e também uma exposição de frutas, onde eu também fotografei as frutas que eram da nossa chácara, né? Então já se fazia a quermesse, mesinhas lá fora, e o pessoal andando em volta da igreja. Então foi o começo da Festa do Figo, que depois o padre Bruno praticamente foi otimizou, incentivou, né? O grande idealizador de tudo que seguiu como Festa do Figo, e que hoje é realmente um grande evento, né, para a cidade. Que ano que o seu pai faleceu? Meu pai faleceu em 1972.
E ele nunca quis entrar para a política? Não, também nunca se interessou pela política. E nem o senhor também nem nunca se eu, interessou? nunca quisemos. Porque aí é aquela história que eu te falei antes, que eu tinha alguns terrenos aí que tinham sobrado do loteamento da chácara, então tinha uns muros lá, né? E os políticos às vezes vinham pedir, ó, seu Celani, seu Dino, cede esse muro aí, naquele tempo que podia pintar muro. Hoje não pode mais, não sei se você sabe, hoje só Sim. pode ser placa, né? Então ele, pessoal, pode pintar o muro? Não, pode, vamos dividir aqui, vamos fazer um loteamento do muro, você fica com um pedaço aqui, outro pedaço lá, outro pedaço lá. Aí alguém me disse, mas você está fazendo isso, depois como é que você faz? Você fica em cima do muro, não resolve nem para um nem para outro. Eu sou o muro, eu dou o muro para pintar. Então é essa história. Mas aí acho que você queria saber mais alguma coisa. Uma outra coisa interessante, que está relacionada com a igreja, aliás, não sei se você está sabendo, mas o padre Dalmiro está querendo está fazendo uma reconstituição de fatos, de coisas e tal. Então ele está fazendo umas reuniões de pessoas ligadas à construção da igreja, ligadas com o Valinho daquela época e tal. E nós temos tido umas reuniões lá no centro paroquial. E eu tive a ocasião de levar agora, uma das últimas reuniões, eu levei um filme que talvez muita gente não sabe. O padre Bruno e um outro padre aí, que eu não me lembro o nome dele agora, naquela época, da década de 50, ou começo de 50, para distrair os coroinhas. Eu não fui coroinha em Valinhos, eu fui coroinha no ginásio São Bento. Quando tinha missa lá, eu era coroinha, aqui não. Mas então, ele mandou fazer um filme que se chamava Lição Merecida, que era uma história de uns meninos, eram os bandidos que iam assaltar uma fazenda que tem aqui na estrada de Itatiba, um dos velhos casarões aqui de fazenda, não sei se vocês conhecem, mais ou menos aí em frente ao Moinho de Vento, descendo uma baixada que tem lá, tem um casarão lá, não sei se vocês conhecem ou não. E eles foram lá, então eles foram lá roubar o tesouro lá, o dinheiro do coronel, que era o dono da fazenda e tal. É um filme mudo, né, feito naquela época com um filme 8mm, né, aquelas filmadoras pequenas e tal, né. Então eu levei lá. Inclusive veio de Campinas, nós entramos em contato com um homem que também foi o mentor e que orientou, foi diretor do Museu da Imagem e do Som do município de Campinas. Parece que é Amaral o nome dele, agora não me lembro. E ele até esteve na igreja e tal, e o padre até pretende fazer alguma coisa a mais sobre esse filme, para divulgar mais, que é uma coisa interessante. Sim. Daquela época, é um filme mudo, né? E aí o senhor Mário Tonetti, ele editou o filme também e pôs as fotografias de todos que tinham participado. A grande parte ainda está viva por aí, alguns já não estão mais aqui entre nós, já faleceram, né? Mas então aquilo é interessante porque são pessoas que participaram daquele filme, que hoje já estão com idade avançada, na faixa já dos 70 anos, estão por aí. E né? São aqui de Valinhos, as pessoas todas? São de Valinhos, né? Olha que bom! É um filmezinho pequeno, de não sei se é 10 minutos, uma coisa assim, né? Mas é um... Então o padre Dalmírio está querendo resgatar a história eu da aqui igreja. levei Que para bom, ele, eu aqui levei para ele o filme que eu tinha, né? E aí fomos procurar esse senhor que foi que orientou, né? E ele quer fazer, enfim, alguma coisa a mais sobre esse filme, para o pessoal divulgar bem isso, que foi um trabalho também da igreja, né? Agora, falando da igreja ainda, e eu posso fazer até referência a outra pessoa que era muito amiga nossa, e que era aliás, hoje mesmo eu passei lá em frente, e era muito amigo do padre também, do cônego, né? E era muito amigo nosso também, da minha família, era o doutor José Carlos Ataliba Nogueira, um jurista, professor da Faculdade de Direito. E a chácara dele é ali onde é o Banco do Brasil. Até hoje eu passei outra vez, sempre eu falo para minha mulher, quando eu passei com ela lá, eu falo, aqui tem pé de figo aqui, chácara de figo aqui, onde é o Banco do Brasil, né?
E era uma pessoa que também participava. Outro que participava também, que tinha uma chácara aqui também, que era parente do Setúbal lá de São Paulo. E tinha chácara ali no... Aliás, tem até uma rua Paulo Setúbal lá embaixo. Não sei se você conhece, lá para baixo. E tinha uma chácara ali também. E participava. E nós, então, formávamos um grupo de cavalheiros, né? E moças também, minhas irmãs participavam, cada um tinha seu cavalo, saía por aí, andava pela cidade. Eram os muladeiros antigos de Antigos, Valinhos. Mas pequena quantidade, né? A gente saía a passeio por aí, que era tudo campo, tudo. Íamos, eu fazia muitas vezes, fiz excursões assim a cavalo, daqui até Itatiba, ia e voltava no dia a cavalo, ia a Sousas, né? Ia até Sousas a cavalo, depois voltava, né? No mesmo dia, que não é tão longe. Itatiba é mais longe, são 18 quilômetros. Né? Mas a história é essa, e Valinhos, e outros detalhes de Valinhos interessantes são, por exemplo, à noite, né, no sábado ou no domingo, que a gente descia da chácara, vinha para a cidade, e aí tinha o footing, né? O footing... Quando era na praça? os Onde rapazes, que era? não, na rua 7 de setembro, os rapazes ficavam todos no meio-fio e as moças passavam, né? Para baixo e para cima, até a porteira e voltava, né? A porteira e voltava. E quando saía o último trem para São Paulo, parece que era 8 horas, não sei bem, o pessoal ia todo para a estação. A estação acendia as luzes e tal. O pessoal via o último trem partir, quando partia o último trem para São Paulo, todo mundo voltava para a rua 7 de setembro. Né? E o carnaval também Não, de mas rua. desse footing aí da 7 de setembro devem ter saído muito casamento. Ah, sim, realmente os moços ficavam lá olhando e ficavam fazendo conquistas, né? Conquistas claro. amorosas, né? E realmente acho que muita gente conheceu-se lá e depois, outra coisa interessante, que também é que eu acho que deve ser observada, é falar, por exemplo, do posto telefônico, né? Ali perto onde há o Banco do Brasil hoje, era o posto telefônico. O posto telefônico era administrado por um senhor chamado João Rocha, que era taxista, tinha um táxi, daqueles velhos Fords abertos, com lona, então, e tinha o posto telefônico que as filhas dele é que administravam, né? Então era aquele sistema, não sei se você conhece, de pegas, né? Puxa daqui, enfia ali, você já viu em filme Tira alguma aqui, coisa põe assim, né? E manivela, magneto, né? E quando você pedia uma ligação aí às 9 horas da manhã, ela vinha às vezes para São Paulo, vinha às 9 horas da noite, a ligação. Aí resolveram fazer a companhia telefônica de Valinhos, depois essa companhia foi vendida para a Telesp, né? Aí os telefones resolveu-se o problema do telefone em Valinhos. E outra coisa muito interessante... Não, mas o senhor ia falar também do carnaval. O carnaval, eu me lembro, em alguns anos, que nós tínhamos a fábrica lá de papel, que era lá onde meu pai exerceu também a função dele naquela época. Eles fabricavam muita serpentina e muito confete. Então, todo ano vinha uma caixa de serpentina, uma caixa de confete. Eu me lembro uma vez que ele alugou lá o carro desse senhor João Rocha, né? E ele descia, mas não tinha onde ir, né? Porque descia aqui mais ou menos em frente ao Banco Itaú, descia até o fim da rua, atravessava a porteira até a rua 12 de outubro, voltava jogando confete, serpentina no pessoal que estava na rua, né? E os bailes que eram no Cine da Paz, esse que eu falei antes. No Cine da Paz tinha os bailes. E também aqui, ao lado, onde tem uma casa, ao lado do Banco Santander, ali era o clube italiano. Então ali tinha festas, bailes e tal. Até que depois, durante a guerra, esse clube desapareceu, né? Porque os italianos eram inimigos, né? Estávamos em guerra, né? Então o governo praticamente se apossou. Parece que eles conseguiram vender a tempo antes que
venderam, não sei se foi para o Valinhense ou para a igreja, não sei, né? E hoje é aquela casa de imóveis ali no início da rua Itália. Mas o senhor não gosta muito de falar de política, mas no passado não é possível que o senhor não teve uma preferência aí. Vamos falar dos ex-prefeitos que já se foram. Quem que o senhor gostava mais? Ou do jeito de administrar, ou como pessoa? Não, eu vou ser franco para você, eu não posso dizer isso porque, como eu disse antes, eu não tinha assim, para mim o prefeito era um político que administrava a cidade e que devia prestar serviços, né? Devia prestar serviços para a população e às vezes a gente podia ter alguma crítica, como sempre tem, né? E do por que não fez isso, por que não fez aquilo, mas eu sempre tive um melhor relacionamento com todos eles. Achei que todos eles agiram corretamente, então não posso... O senhor não pendia para o lado dos gravatinhas ou para gatas? Já participei não, vivi aquela época, mas nunca me envolvi, como disse antes, nunca me envolvi na política. A sua família doou o terreno da APAI para construir a sede, foi isso também? Não a paz. Aí que veio o erro que eu te falei antes. Nós doamos esse terreno na Rua Itália, que vai da Rua Dona... Me lembro o nome de uma ruazinha aqui, estreita aqui. Daí até a 11 de agosto. É um terreno de 4.000 metros. Quando faleceu minha avó, meu pai, para homenagear a mãe e com a interferência também do padre Bruno, mas a história vem de mais longe. Ela vem no seguinte, o escritor Monteiro Lobato faleceu nesse ano de 49. E o homem da mídia daquela época, que era o Assis Chateaubriand, não sei se você deve ter ouvido falar, Sim. que era dono dos Diários Associados, foi o homem que trouxe a TV Tupi para o Brasil, a primeira televisão do Brasil, né? Juntamente com um valinhense, digamos, não era valinhense de nascimento como eu, mas valinhense porque era fazendeiro aqui, né? Tem uma fazenda grande aqui, o Cândido Fontoura, não sei se você sabe quem é. O dono do biotônico Fontoura, você nunca tomou biotônico Fontoura? Como ela tinha falecido, e como havia esse fato de que tinha morrido o Monteiro Lobato e o Fontoura, que era amigo do Chateaubriand, e se envolveram numa campanha para fazer um monumento ao Assis Chateaubriand. Aliás, ao Assis Chateaubriand, não, desculpe, ao Monteiro Lobato. E a família do Monteiro Lobato declinou da homenagem. Achou, não queremos um monumento, nada. Então, daí resultou uma campanha em favor das crianças, a favor de terminar a grande mortalidade infantil que existia no Brasil. Então, veio a campanha dos postos de puericultura. Então, pelo Brasil afora, conseguiu-se construir muitos postos de puericultura, ou doados por famílias, ou os governos fizeram. Então aqui foi a oportunidade de fazer um posto de puericultura com o nome da minha avó, que era Posto de Puericultura Maria Antônia Celani. Isso em 1949? 49, quando ela faleceu. E aí foi construído o prédio, a ideia na realidade era um terreno muito grande, que está aí até hoje, foi doado para a igreja, né, de Valinhos, e o plano era construir, como nós construímos o prédio principal, que era o posto de puericultura. À esquerda, olhando para o terreno, era uma escola, e à direita era para ter sido uma maternidade, porque Valinhos não tinha maternidade. Aliás, diga-se de passagem, essa obra, talvez a primeira obra de benemerência que houve em Valinhos, foi os vicentinos, né? Mas essa foi praticamente a segunda. E não havia maternidade, o pessoal sair para Campinas e tal. Mas depois nós demos o terreno e construímos o prédio principal do posto de puericultura. O restante ficaria por conta da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Valinhos, que era a obra social da paróquia de Valinhos. Mas
Depois, como veio a Santa Casa, né, depois de alguns anos, aí já não havia mais necessidade, que quem tinha que dar à luz, as mulheres tinham que ir na Santa Casa, já Na tinha maternidade, na né? maternidade. Tá? E a escolinha foi feita. Funcionou durante muitos anos com comodato, com o SESI, e muita gente aqui de Valinhos estudou lá, pessoas já de idade, hoje que estudaram naquela escolinha, que era uma escolinha do SESI, mas sempre cedido próprio pela Associação de Proteção. Até que, quando o Estado levou o posto de puericultura para o novo prédio na Vila Santana, posto integrado de saúde, então ele levou o pessoal de lá, porque nós tínhamos dado o terreno, o prédio, mas não dávamos o pessoal era do Estado. Então aquilo ficou fechado. Aí veio o padre Leopoldo. O padre Leopoldo foi o homem que fundou a PAI em Valinhos. Aí ele chegou a mim um dia e disse: "Seu Celani, o senhor dá o posto de puericultura para a PAI?" Eu não posso dar, não é mais nosso. Acho que meu pai já tinha falecido. Não é mais nosso, é da família. Nós já doamos aquilo para a igreja. Aquilo era um posto de puericultura. Agora o senhor fala com o padre. Aí foi falar com o padre e aí foi feito um comodato. E realmente a PAI ficou aí acho que uns 20 anos. E eu às vezes me molesta isso um pouco, porque qualquer pessoa que a gente fala hoje, a coisa não adianta de se molestar com as coisas, né? Às vezes fala, PAI, sim, era PAI. Não, lá não era PAI, era o posto de puericultura Maria Antônia Celani. Tanto é que tem um fato agora importante que eu vou te dizer, e que foi o seguinte. Então, aí quando ela saiu, a Associação de Proteção, Maternidade e Infância saiu também, acabou, e fundou-se o Centro de Promoção Social Maria Antônia Celani, que era também obra da igreja. Mas foi cedido aquilo, e realmente o Centro de Promoção praticamente ficou parado, só recebendo aluguéis ali Não, da PAI não recebia aluguéis. Quando a PAI saiu, então a prefeitura... Retomou. Não, retomou não era dela. Era da igreja. Aí a prefeitura alugou. O padre João, que era o pároco na época, falou comigo também. Falou, olha, podemos alugar aquilo para a prefeitura, vai ser a casa do adolescente. Como era uma coisa, mas o adolescente também estava dentro daquele espírito de meu pai, de criança, de adolescente e tal. Tudo bem, para nós não tem nada em contrário. E aí foi alugada e hoje funciona lá a casa do adolescente, mas já tem outras repartições, tal, puseram outras coisas lá, tem até parece escola de confeitaria, de padaria, não sei o quê, escola de corte e costura e tal. E mais recentemente esse outro próprio, que era a escola, também vagou e foi alugado com a renda para a igreja para fazer, enfim, utilizar esse dinheiro principalmente nos bairros mais carentes, onde ela tem atividade, né? E principalmente voltado às crianças. Mas eu tinha uma coisa que era o seguinte, quando meu pai fez o posto, ele mandou fazer 2 medalhões de bronze grandes, para colocar um aqui no posto de puericultura, porque por escritura a casa se chamava Casa Maria Antônia Celani. E então ele colocou um medalhão aqui. Mas mandou fazer 2 e colocou outro no quarto dele. Ele morava em São Paulo nessa época. Pôs no quarto dele para homenagear a mãe que estava lá, o medalhão com a efígie da mãe, né? E depois, quando a PAI saiu daí, a PAI levou lá para a CAEX, o medalhão. Tirou da parede, estava incrustado na parede, levou para lá, porque eles também fizeram lá uma escola de educação especial com o nome de minha avó, Escola de Educação Especial Maria Antônia Celani, e depois eu também reclamei, olha, precisa ver o que vocês vão fazer com esse medalhão e tal. Aí puseram, ao lado de onde está escrito Escola de Educação Especial, puseram
o medalhão. Mas aqui tinha ficado vazio, então, né? Aí eu falei com a minha irmã, ela é solteira, morava sozinha, estava lá na casa dela, que era a casa do meu pai. O medalhão, falou, você não quer me dar esse medalhão aí, porque eu vou levar lá para Valinhos. Falei, pois não, pode levar. Me deu, assim, sem maiores problemas. Aí eu trouxe para cá e o padre Delmiro, falando com o padre Delmiro, falou, olha, eu quero colocar isso lá, porque a casa é Casa Maria Antônia Celani e tinha um medalhão, nós vamos colocar outro que estava com a família. E realmente no dia 7 de maio deste ano, nós, aliás, dia do meu aniversário, fizeram lá uma festinha lá e foi reinaugurado o medalhão na parede, logo na entrada do prédio, e foram postas algumas fotografias da época embaixo do medalhão. Então esse ano teve bastante comemoração, porque o cartonifício também fez aniversário, foi feito missa, né? Como que foi? A missa, como eu digo, nós não estamos em época de festas, né? O Brasil está atravessando uma época difícil, uma época bastante conturbada, né? Então, não é época da festa, da jantares e convidar muita gente e tal, né? Então, no dia 31 de março, que foi o dia que meu pai adquiriu a propriedade para dar início ao sonho dele, né? Então, nós fizemos lá no cartonifício uma missa numa pequena capela, mas só para poucos funcionários, porque não podíamos parar a fábrica, né? A fábrica lá é contínua, né? Não para, trabalha 24 horas, né? A fábrica de papel. Então nós fizemos lá uma missa para poucas pessoas, algumas pessoas da família, e ficou nisso. Falei para o padre foi lá, o padre Dalmir falou, olha, estamos comemorando dia 31 de março de 1934, foi o ano que meu pai comprou isso aqui, essa propriedade. E agora estamos aqui fazendo essa missa para comemorar. Não sabemos se vamos fazer mais alguma coisa. Depois encontrando aí um dia nessa reunião que o padre faz, com o Tito Stopilha, não sei se você conhece, que tem um diretor aí da orquestra da Soft, ele e o Macari, né? Não sei se você conhece também, sim. O GC. Falou, não sei porque ele falou da orquestra e tal. Aí falou, quem sabe a gente faz aí um concerto também comemorativo. Porque quando nós fizemos 75 anos, há 5 anos atrás, eu publiquei no jornal os nomes de todas as pessoas que estiveram envolvidas com o cartonifício nesses 75 anos. Deu mais de 2.000 pessoas. Colaboradores, entre colaboradores? Não, quem começou, meu pai, o construtor do prédio, gerentes e tudo mais, e funcionários. Né? Funcionários. Deu 2.000 pessoas. Então, aí fizemos meia página de jornal com uma letra bem pequenininha. Logicamente, eu ia pagar o jornal inteiro, paguei só metade da folha. A publicidade é muito cara. Né? O papel é caro, então. Não é, sabe por quê? O papel é imune. Você sabe o que é imune? Por que o papel é imune? Os jornais importam papel sem pagar qualquer imposto. Não pagam nada. Então, essa é uma história que vem de longa data, que eu conheço. Tanto é que, inclusive, de vez em quando, não agora os jornais pequenos, evidentemente, mas os jornais grandes de São Paulo, Estadão, Folha e outros lá do Rio, Globo, então, eles, às vezes, chegavam até, não eles propriamente, mas uns funcionários, deixavam um resto de bobina, desviavam, ia parar na mercearia, cortavam para o botequim da esquina, para embrulhar alguma coisa, aí inventaram a linha d'água. Você também não sabe o que é a linha d'água, né? Não sabe o que é? Não sei o que é. Alguém sabe o que é a linha d'água? Você olha assim contra a luz, tem uma linha assim, ó, mais ou menos parecida com aquela que tem nas nossas notas, só que é uma linha d'água, chama-se. Que aquilo é feito na mesa onde se forma o papel, era para identificar se o papel era de imprensa. Porque se fosse de imprensa, tinha sido desviado. Então, era uma forma de identificar. Mas até hoje ainda continua. Inclusive, uma grande parte dessas publicações, de jornais e gráficas, então consegue importar,
imune, não paga nada. O papel de imprensa não paga nada. Ele entra no país sem pagar nada. E depois só a empresa paga também o não custo paga. dele lá fora. É. É bom, e tem um pouco de papel nacional também. Houve uma indústria aí que era para ter sido a pioneira da fabricação do papel jornal, em 1934 também, que eles já estavam no ramo, lá no Paraná, era a indústria Klabin, eles deviam fazer papel de imprensa, né? Mas depois dividiu, eles eram ligados ao governo Getúlio, né? Depois o Getúlio caiu, aquela história toda, e aí pararam de fabricar. Depois veio uma nova empresa, uma nova fábrica, a Pisa, que era papel de imprensa S.A., aí no Paraná também. E hoje ainda se importa quase a grande parte do papel de imprensa é importado ainda, né? Mas com essas benesses, né? Que isentos de qualquer imposto, né? Papel de imprensa. O cartonifício hoje, ele é administrado pelos seus filhos, o senhor ainda trabalha, como que está a rotina? Nós temos o meu filho Fernando, o diretor, hoje eu deixei, agora há pouco, deixei a presidência, passei para ele a presidência, mas eu continuo na diretoria como superintendente, vou lá, geralmente todo dia, ou 3 vezes por semana, então, e ainda exerço alguma função lá enfim, de reuniões, de tomar decisões, alguma coisa, mas na realidade temos os gerentes, né? Temos os gerentes lá que administram, né? Como que o senhor vê a cidade de Valinhos? Oi, pode falar. Aliás, desculpe, eu tenho mais um diretor também que foi eleito agora nessa casa, que é o senhor Camp, que também está na diretoria. Então são só 3 diretores praticamente e os outros são gerentes que administram. E como que o senhor vê hoje a cidade de Valinhos? Eu vejo Valinhos numa explosão tremenda de progresso, né? de população, né? Porque na realidade, quando meu pai veio aqui, começou, acho que Valinhos teria talvez 5.000 habitantes, por aí, talvez tivesse mais do que isso, né? E o Valinhos cresceu tanto que hoje fala assim 120, 116 mil habitantes, por aí, não sei, né? Então cresceu muito e a gente vê, quando passa em algum lugar que se vê a cidade mais do alto, né? Agora mesmo eu vim lá no almoço na casa do meu filho, vem lá na estrada de Itati, você vê a cidade como está tão grande, desenvolveu tanto, né? E não só como isso, como o número de veículos, né? Espantoso, né? Porque tem 110 mil habitantes e tem acho que 80 mil veículos matriculados por aí, né? Então o trânsito está se tornando um pouco caótico, né? Por que o seu apelido Dino? Bem, eu tenho a explicar a você que o meu nome é Segismundo Romano José Celani. É um pouco complicado, porque como eu já disse para outras pessoas, Segismundo causa assim espécie às vezes, né? Pessoas, mas Segismundo, onde é que saiu? Segismundo, um dos mais famosos foi o Sigmund Freud. Só que a grafia do nome dele era em alemão, que ele era austríaco, era Sigmund. O Sigmund em português ou italiano, em português é Segismundo, e em italiano é Sigismondo. E meu avô se chamava Sigismondo. E aí o diminutivo de Sigismondo é Sigismondino. Então eu fiquei com o apelido de Dino, né? E foi o apelido o nome que foi principalmente usado, principalmente quando eu era jovem, criança, né? E até hoje ainda muita gente me chama de Dino, minha família é Dino. E os outros nomes foram, porque meu primeiro Romano, porque meu pai era de Roma, José, porque o pai da minha era José, da minha mãe, e então ele quis homenagear o pai, o sogro, a cidade dele, que era Roma, e aí fez esse nome complicado. Que se transformou em Dino. Se transformou em Dino, realmente é bem mais fácil, né? Mas aí tem um problema sério esse Dino, hein? Porque aí você vai no Dino e vai pensar, será que é dinossauro? Não.
Seu Dino Celani, nós estamos aqui, infelizmente, encerrando a nossa entrevista. Estamos aí a alguns dias da eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Pela sua experiência, qual conselho o senhor daria para os nossos eleitores? O que eu posso dizer é o seguinte, eu já voto há muito tempo e, aliás, nem precisaria mais votar devido à minha idade. Mas eu acho que nós, todos os eleitores, essa juventude que está aí e tal, precisa escolher bem a pessoa que vai votar, escolher políticos honestos, políticos que tenham uma experiência já administrativa, que já foram eleitos outras vezes, que já executaram um plano de governo e tal. Isso tem que ser feito, porque às vezes votar num político inexperiente, uma pessoa que não conhece nada, ou que não tem experiência, é negativo, né? Vai dar problemas, se bem que nem todos podem ser assim também, porque eu vou citar um caso aqui do Tiririca, né? O Tiririca foi candidato e foi, apesar dele ser uma pessoa assim, que não tem muita experiência, não tem muita, enfim, cultura, né? Mas que foi o homem que, segundo dizem, que todo dia estava presente e assistia tudo e deve ter aprendido muito, assistindo tudo o que acontecia na Câmara dos Deputados. Sim, surpreendeu, né? Surpreendeu. Infelizmente, então, como eu disse, a gente está encerrando. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aqui no nosso sala de visitas. Eu quero agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Lorival, que já tinha, segundo fiquei sabendo, tinha feito esse convite, apesar de eu não ser político e não ser, enfim, diretor de nenhuma entidade aqui da cidade, ser somente mais um cidadão valinhense também, pé de figo, né? Depois que eu recebi título de cidadão honorário. Então eu queria agradecer, porque fico contente que tenha tido essa oportunidade de estar aqui com vocês, muito gentil a minha entrevistadora, muito gentis as pessoas que estão aqui filmando ou estão fotografando, e dizer que eu fiquei contente de estar aqui e espero que isso possa trazer alguma utilidade, enfim, para quem assistir isso, de um exemplo de vida. Que, aliás, eu queria só dizer mais uma coisa. Há pouco tempo eu fui paraninfo da turma do Senai, deste ano, e lá no meu discurso eu disse, olha, o que vocês devem fazer é estudar, estudar e estudar, porque não é o fato de ter recebido o diploma, de ter recebido o canudo, que exclui a ideia de continuar estudando. E quem não continua estudando pode ficar no tempo, parado. Então, a obrigação é continuar se atualizando. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, então, pela sua presença. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos a sua visita aqui no nosso sala de visitas. Muito obrigado, Denise. Obrigado. E amanhã não tem sala de visitas na TV Câmara, porque amanhã a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias. Na terça tem o telejornal Câmara em Notícias de novo. E na quarta nós trazemos um presidente de entidade. Então até lá e acompanhe a programação da TV Câmara.